Olá, amigos! Hoje irei responder a uma questão que nos remeteram e que tem ocorrido com frequência, causando prejuízos imensos em condomínios por todo o Brasil. Vamos à questão. Sou síndico de um condomínio e minha administradora cometeu erros graves na parte jurídica, que também ficava a cargo dela, uma empresa de administração e contabilidade. Eu posso ter algum problema, sendo que o erro jurídico foi da administradora e não meu? Bem, neste caso específico, a responsabilidade será sim do síndico por erro na contratação, uma vez que a centralização de administradora, contabilidade com jurídico não somente é ilegal, como é um erro grosseiro em termos de administração. Vamos analisar primeiramente do ponto de vista puramente legal e depois vamos analisar sob o prisma do bom senso. Primeiro, administradoras imobiliárias ou empresas de contabilidade não podem oferecer serviços jurídicos, pois configura crime de exercício ilegal da profissão. Somente advogados, pessoalmente ou por meio de escritórios de advocacia, podem fazer isso. E isso é algo muito básico. Aliás, você consegue imaginar o nível de uma empresa que se presta a arriscar-se a ser processada apenas para ter uns contratos a mais. Do advogado, então, pior ainda, pois ele pode, inclusive, perder sua inscrição na OAB. Veja, alguns vão dizer, mas a administradora, ela apenas indica um profissional que trabalha lá dentro. Dá absolutamente no mesmo. Neste caso, a captação de clientes ou venda casada também pode levar à expulsão desse profissional dos quadros da OAB. E algo que tem ocorrido, infelizmente, esse tipo de situação. Aliás, o Tribunal de Ética da OAB, onde, diga-se de passagem, tive a honra de ser membro como assistente de acusação, tem reiterados julgamentos nesse sentido. Não pode haver sequer a divulgação de ambos serviços em conjunto, quanto mais o oferecimento por meio de um contrato, uma venda casada, diríamos assim. Mas vamos sair do campo jurídico e vamos analisar apenas do ponto de vista do bom senso. Veja, a função de um departamento jurídico, seja ele próprio ou por meio de um escritório terceirizado, é fiscalizar os atos da administração e assessorar o síndico, conforme seja requisitado, claro. Então, vamos pensar um pouco. Qual é a pergunta óbvia que está nas entrelinhas? Será que se um advogado trabalhar em conjunto com a administradora, ele vai ter independência? Será que se ele descobrir uma irregularidade, ele irá dizer, olha, meu patrão está fazendo besteira e eu discordo? Óbvio que não. Infelizmente não. Na prática não. Deveria ser, mas na prática não ocorre. E é esse claro conflito de interesses que faz a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, proibir essa prestação de serviços em conjunto. E mesmo que não houvesse lei alguma, que não existisse sequer a OAB, ainda assim seria um erro grosseiro de administração. Pois não é aceitável que se tenha aquele que administra e aquele que deveria fiscalizar quem administra na mesma pessoa ou grupo de pessoas. É simplesmente estúpido. E é por isso que é tão barato. Em muitos casos, os criminosos, empresa e advogado, estão em conluio. Uma dá o golpe e o outro nada a ver. E aí, quando vai se descobrir o ocorrido, não há muito que se possa fazer mais, infelizmente. Portanto, se ocorreram prejuízos em seu condomínio, por falta da devida fiscalização jurídica,
ou erros jurídicos em geral, como contratos mal feitos, propositalmente ou não, erros processuais, enfim, e o síndico centralizou o jurídico com a administradora, então teremos as seguintes consequências. Primeiro, o síndico pode responder ilimitadamente com seus bens pessoais por erro administrativo e legal. Segundo, o advogado que aceitou tal trabalho em associação deverá responder perante o Tribunal de Ética da OAB. Terceiro, a depender do caso, os sócios da administradora poderão sim responder por crime de exercício ilegal da profissão. Portanto, abra os olhos. Não existe almoço grátis. E o barato, muitas vezes, acaba saindo caro demais. Eu sei que existem muitas pressões para se fazer o mais barato possível, mas o ilegal e o irresponsável é algo que deve ficar fora de cogitação. Caso você tenha dúvidas, entre em contato com o Tribunal de Ética da OAB de sua região ou a seccional da OAB de sua região para as devidas providências. E use o bom senso, sempre vale a pena no longo prazo.